Boa noite a todos vocês que estão aqui me acompanhando. A gente vai para o quinto encontro hoje da mentoria do CFO PMGO pré-edital. Vamos aqui corrigir a guia de revisão da semana 5, aquelas perguntas que vocês tiverem, aquelas dúvidas que vocês enviarem. Estou aqui à disposição de vocês. Então, uma guia de revisão que trouxe muito conteúdo acumulado, né? Eu entendo que nesse momento vocês já estão num nível de profundidade legal, então puxei algumas questões ali de direito penal, né? E sobre erros também. Então, mas vou ficar aqui à disposição de vocês. Eu quero, certo? Ver como é que vocês estão aqui. Se tiver alguma dúvida nas questões objetivas, me falem, tá? Se não tiver, pessoal, então eu vou corrigir algumas das questões discursivas aqui, certo? Vamos lá. Vamos para essa questão aqui da culpabilidade, né? Então, na teoria finalista da ação, a culpabilidade, certo? Tem esse caráter, né, de reprovabilidade do comportamento, mas ela tem alguns dos requisitos, né? Quais são os requisitos, né, da culpabilidade dentro da teoria finalista que é adotada pelo Código Penal? É a imputabilidade, certo? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, certo? Então são os três requisitos da culpabilidade. E aí, a primeira pergunta dele aqui é sobre a imputabilidade, tá? A imputabilidade. O que é a imputabilidade, certo? E quais seriam as suas excludentes? A imputabilidade, senhores, seria a possibilidade, né, de um indivíduo ser apto, né, vamos dizer assim, ser capaz de responder pelos seus atos. Então, ele tem compreensão do caráter ilícito dos seus atos. Ele tem inteira compreensão, ele sabe que aquilo que ele está fazendo, né, possui um caráter ilícito. E essa é a imputabilidade. Só que a gente adota aqui dois critérios, né? A gente chama de critério biopsicológico. Um critério é absoluto, que é o do menor de 18 anos. Na verdade, né, maior de 18 anos. Para ser imputável, o sujeito tem que ser maior de 18 anos. Há uma presunção absoluta que ele não tem a capacidade de compreender o caráter ilícito dos seus atos, não tem a possibilidade de responder pelos seus próprios atos no âmbito penal, quando ele tem menos de 18 anos, certo? Então a imputabilidade se desdobra, né, nessas duas situações. Então, e aqui a gente já pode ter uma causa, né, que exclui a imputabilidade, que é a menoridade. A segunda causa é a capacidade cognitiva, a capacidade mental de entender os seus atos. Aqueles sujeitos que a gente chama, né, de oligofrênicos, aqueles sujeitos que não têm a maturidade intelectual, certo? Para compreender os seus atos, ainda que tenha mais de 18 anos, eles também serão considerados inimputáveis. E qual é a expressão que o Código Penal nos traz a respeito desse tema? Não é imputável, né? É isento de pena aquele sujeito que é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos atos. Então, um camarada que é inteiramente incapaz, ele não tem a menor possibilidade de entender o caráter ilícito dos fatos, daquilo que ele praticou, certo? Então, esse caso é um caso de inimputabilidade. Ele não tem maturidade intelectual, ele não tem possibilidade de entender, seja por uma doença mental, certo? Ou uma perturbação mental. Pode ser uma doença mental permanente, duradoura, né? Que mantém ele nesse estado, né? Como eu falei, uma doença, pode ser até uma doença genética, né? Mas pode ser uma situação temporária, né? Ele adquiriu, em um momento da vida X ali, um distúrbio de personalidade que deixou ele daquela maneira, inteiramente incapaz de compreender. Ou seja, ele não teria
a responsabilidade individual dele afasta. A culpabilidade, senhores, é um critério de responsabilização penal. A pessoa só pode ser responsável penalmente pelos atos se ela for imputável, entende? Agora, cuidado que na imputabilidade, por exemplo, um sujeito que está absolutamente entorpecido por álcool ou por qualquer outra droga, ele pode se encontrar num estado em que ele é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, né? Se você ainda sofre desse mal, né, desse vício, né, e ainda fica, né, bêbado com essa característica de não entender o que está fazendo, você sabe o que eu estou falando, né? Se você não fica, glória a Deus pela tua vida, irmão. Abandona esse vício que só vai te levar para tragédia, para destruição, para desgraça. Mas o sujeito ele fica tão bêbado que ele não entende o caráter do fato. Ele não sabe o que ele está fazendo. Nesse caso, ele é inimputável porque ele não tem essa maturidade intelectual. No caso concreto, ele está inteiramente incapaz de compreender as suas ações. E aí, o que vocês acham? Depende. Depende do que, Lucas? Olha, só para ajustar um pouquinho a sua resposta. Mesmo que ele não tenha tido intenção, tá? Vamos supor que eles sentaram no bar e falaram, bicho, vamos beber hoje só de leve. A gente não quer ficar embriagado, a gente não quer ficar completamente embriagado. Não se trata de um embriaguez pré-ordenado, ou seja, estamos ficando embriagados para a prática de crime. A gente quer só tomar uma de leve aqui, na boa. Vou explicar por que que seu raciocínio não é o mais correto, tá bom, Lucas? E não é isso que vai marcar. E aí ele fica bêbado, mas pratica um crime. Fica completamente embriagado e pratica um crime. Afasta a imputabilidade dele porque ele não tinha intenção de ficar bêbado daquele jeito? Não. A embriaguez culposa, ela não afasta a imputabilidade, tá? A emoção e a paixão, artigo 28, também não afastam a imputabilidade. Perfeito? Depende do quê? Da origem da embriaguez dele. Se essa embriaguez foi involuntária, certo? Se ela foi causada não pela vontade dele, ainda que culposamente, ainda que sem intenção, aí sim, aí afasta a imputabilidade. Então, caso, meu irmão, o cara era calouro da UNB, aí passou no vestibular, o cara nunca bebeu na vida, os caras falando, não, os veteranos, não, meu irmão, pra entrar aqui no grupo você tem que beber, amarra ele, enche ele de cachaça, solta ele no sinal, ele fica doido, fica pelado, enfim, pratica lá ato obsceno, enfim, pratica uma série de crimes. Aí ele é inimputável. Por quê? Porque ele foi coagido, ele foi obrigado a se encontrar no estado de embriaguez. Perfeito? Então não é questão de intenção, tá? É a questão da voluntariedade. Se for involuntária e completa a embriaguez, aí sim, afasta a imputabilidade. Perfeito? Caso contrário, não. Porque no caso contrário, a gente adota a teoria do axio libera em causa. Eu vou analisar a ação livre na causa. Eu não vou analisar o fato dele estar embriagado naquele momento que ele praticou a ação. Eu vou analisar como ele estava antes de se colocar no estado de embriaguez. Então, se ele se colocou livremente no estado de embriaguez, ainda que culposamente, subsiste, permanece sendo imputável. Tá bom? Então, isso é importante a gente discutir. No caso da exigibilidade de conduta diversa, senhores, é uma causa, né, que a gente vai analisar o caso concreto. Por quê? Porque o Código Penal ele traz duas causas que afastam a exigibilidade de conduta diversa. É mais ou menos a pergunta que a gente se faz o seguinte, cara, naquelas condições, era possível exigir dele que ele agisse de outra maneira? Se for possível exigir dele agir de outra maneira, ele é imputável. Perdão.
a culpabilidade subsiste, ok? Então, é, agora, se no caso concreto, não, ele está agindo por uma coação, por obediência hierárquica, uma ordem não manifestamente legal, não tem como, certo? Exigir dele outra conduta, senão aquela. Então, se for inexigível outra conduta, se não aquela que ele praticou, ainda que ela considere é um fato típico e ilícito, eu vou afastar a culpabilidade por ausência de inexigibilidade de conduta diversa. Você não tem, tá, hipóteses taxativas de todas as circunstâncias de exigibilidade, de inexigibilidade de conduta diversa. Então, tem que analisar no caso concreto as circunstâncias. Pode ser que quer ver uma situação, né? Aqui a gente está na PMGO agora, né? Uma situação em que eu me recordo de uma inexigibilidade de conduta diversa. Não sei se vocês se recordam de uma manifestação que teve na Esplanada, em 2017. Meu irmão, quebraram a Esplanada toda, tocaram fogo nos ministérios. Meu irmão, foi bicho, coisa de louco. Foi partir para cima da polícia, quebra-pau sinistro. Mas não foi golpe de Estado, não, tá? Não foi a tentativa de abolição do Estado Democrático. Nem tinha esse crime na época, né? Mas foi, meu irmão, quebra-pau, barata voa, sinistro. E aí teve um momento que os manifestantes cercaram os policiais e estavam avançando com um madeirite, jogando pedra e cercando, e os policiais estavam ficando, né, sem saída. E o policial estava sem bastão, sem equipamento químico, sem, acho que estava sem capacete também, estava, meu irmão, completamente desguarnecido. O pessoal que era para ficar ali no lado do ministério falou: não, bicho, não vai ter confronto com esses caras, não, vou estar de boa aqui. E aí ele pegou e sacou a arma e ó, pá, disparou. Disparou pro alto, disparou na direção ali mas pro alto, né? Sem intenção de acertar. Então vamos lá. Ele praticou um fato típico, disparo de arma de fogo? Sim, né? Fato típico. Teve conduta, teve ação, certo? Teve dolo, teve resultado, teve nexo causal, teve fato típico. Tem alguma excludente de ilicitude? Tá, aqui, né? Pode ser que você entre no campo ali, né, da legítima defesa. Era o meio necessário que ele tinha? Tá. Então pode ser uma legítima defesa. Mas, nesse caso concreto aqui, ele foi absolvido pela inexigibilidade de conduta diversa, né? O juiz entendeu que, olha, não era o meio necessário, ele poderia, né, uma arma de fogo, não era o meio adequado naquele caso e tudo mais, né? Teria que ter tido uma responsabilização até da própria instituição que não forneceu outros meios e tudo mais. Mas, naquele caso concreto, ele é imputável? Ele é imputável, ele não estava doidão, ele não é doidão, né? Não tem nenhuma doença mental que impeça, ele tem mais de 18 anos, ele é imputável. Ele tinha consciência, o potencial consciência da licitude. Ele sabia que disparar contra, né, pessoas, ainda que numa manifestação, não era uma conduta autorizada e tudo mais. Ele tinha potencial consciência da licitude. Mas era exigível dele outra conduta, entende? Mas aí não está lá nos casos expressos do Código Penal, que é a obediência hierárquica e a coação, né, coação moral irresistível, certo? Então, a exigibilidade de conduta diversa ela tem essa característica, né? Ela traz dois exemplos no Código Penal, mas tem que avaliar o caso concreto, porque podem existir diversas situações de inexigibilidade de conduta diversa, tá bom? Tranquilo aqui na culpabilidade? Essa pergunta aqui eu recebi esses dias, ó. Vamos supor que tenha, ó, olha que legal, olha que vamos fazer vamos avançar aqui, ó, velho. Vamos responder esse B aqui. Quero que vocês imaginem a seguinte situação. Para pergunta recebido do aluno. Um civil, servidor civil da Polícia Militar, ok? Que trabalha dentro do quartel, trabalha lá na parte de informática, ok? Ele combina, certo? Com o armeiro, camarada que trabalha na reserva de armamento, que vai uma subtração ali de armamentos lá da corporação, da PM, beleza? 10 pistolas. O armeiro vai deixar o cadeado trancado, mas vai dar uma cópia para ele,
Ok? Tudo combinado ali. Certo? E aí vai o servidor civil vai lá e subtrai essas 10 armas, né, e some ele do quartel. Durante a investigação fica comprovado esse fato aqui. É, além disso, né, além disso, você tem que o civil, né, esse camarada civil, vai e vende essas armas. Beleza? Depois ele vai lá e vende essas armas, entrega na mão de uma facção. Ó. É, qual é a justiça competente para julgar esse caso? E quais foram os crimes praticados? A justiça militar vai julgar todos os crimes e todas as pessoas? Eu tive um concurso material de crime aqui, né? Eu tive primeiro, qual crime que eu tive primeiro? Eu tive um peculato. Vocês concordam comigo? Eu tive um peculato, né? O armeiro, pela sua facilidade, né, de ser, de servidor público, né, de policial militar, concorre para a subtração ali, para a apropriação, para a subtração de 10 pistolas junto com o civil. O civil, aqui eu tenho um peculato do CPM que o armeiro vai responder. O civil vai responder pelo peculato do CPM também? Professor, não, porque ele não é servidor público, ele não pode responder. Não, não é bem isso, né? A gente sabe que as circunstâncias pessoais, elas em regra não se comunicam. Ok, só quem pode praticar o peculato no caso aqui, é um servidor da administração militar, né? Mas, nesse caso, é uma circunstância pessoal elementar do crime, e nesse caso se comunica. Então, o civil também responde pelo peculato. Mas pelo peculato do quê? Do Código Penal comum. Por quê? Porque civil não é julgado na Justiça Militar Estadual. Ele vai responder pelo peculato no Código Penal comum. E no concurso de crimes? E o crime lá do comércio? Ilegal de arma de fogo, lá do artigo 17 do Estatuto. Certo? Também vai ser julgado na Justiça Comum. Tá? Há uma cláusula no Código Penal comum de separação obrigatória dos processos. Vou abrir aqui para vocês. Quando que separa obrigatoriamente o processo? Crimes praticados pelo menor, né? Menor e o maior. Aqui, ó. Nós tivemos conexão aqui, né, entre o crime. Conexão e continência. Continência em razão do concurso de pessoas, certo? Tivemos conexão em razão de dois crimes praticados, né, no mesmo contexto fático ali, o comércio ilegal e o peculato. Todavia, né, a ideia da conexão da continência é a unidade de processo, salvo, né, salvo quando tem concorrência da justiça comum e militar. Então, nesse caso, né, vai ter separação, né, separação necessária dos processos, ok? Na mesma coisa, quando tiver um menor de idade envolvido, beleza? Sabiam disso? Então fica ligado, essa é uma questão um pouco mais profunda aí, mas muito pertinente, tá bom? Pessoal, do CFO da PMGO, tá? Façam as guias de revisão, estudem, tirem suas dúvidas, mandem suas dúvidas, certo? Conteste as questões. Professor, esse gabarito está errado. Eu vou começar a botar uns gabaritos errados para ver se vocês estão fazendo mesmo. Como eu falei para vocês, pessoal. Então, vocês estão na mentoria, todas as nossas mentorias. Nós trabalhamos com mentorias para o cargo de oficial da Polícia Militar. Eu tenho aqui na minha plataforma o acesso. Dá para saber quem é que está cumprindo meta, quem não está, quem está baixando material, quem não está. Mas eu estou preparando futuros comandantes. Estou forjando homens que vão ser responsáveis pela vida de outras policiais militares e outros cidadãos.
A sua decisão, meu irmão, vai impactar a vida de milhares de pessoas. A sua decisão pode, né, comprometer a carreira de um pai de família, e de vários pais de família. Então não faz sentido, certo? Você me dizer que quer estudar, você me dizer que quer se tornar oficial e esperar que eu fique puxando a sua orelha. Ah, tem que estudar. Poxa, fulaninho, você não cumpriu sua meta hoje? Isso não vai acontecer, cara. Tá tudo planejado, tudo mastigado. É só sentar, cumprir a meta e estudar. Eu tô aqui para ser o seu suporte. Então, ó, te dei o barco, te dei o remo, te dei um mapa para você chegar no outro lado da margem, mas quem tem que remar é você. Se você sentir uma dificuldade, pô, professor, ó, será que eu tô remando certo? Será que tá legal esse jeito aqui de remar? Pô, se eu já passou desse caminho aqui, é assim mesmo? Eu tô à disposição, eu tô aqui para isso. Ô, professor, eu tô com uma dúvida aqui, né, nesse caminho. Será que é isso mesmo, né? Não pode ser por outro? Essa questão tá certa? É assim mesmo? O raciocínio é esse? Eu poderia responder dessa forma? Eu tô aqui para isso, tá? Mas eu não vou, né, ficar de babá, né, de gente que quer se tornar comandante, beleza? Então, não abra a capa do olho. Se vocês não estão estudando, se vocês não estão participando das aulas, certo? Você tem que querer se ajudar para eu poder te ajudar, tá bom? Mas fica à vontade, eu sei, lógico, tem gente que tem escala e tudo mais, mas, cara, assiste a aula depois. Manda dúvida, professor, fiz a questão da guia de revisão da semana 6, fiquei com uma dúvida aqui na questão tal, tem como o senhor comentar? Eu não vou conseguir assistir a aula, mas seria legal se o senhor comentasse aqui a questão, eu assisto a explicação depois, tá bom? Mas eu preciso, né, dessa relação. Não esperem que vai vir só, que eu vou ficar só aqui cobrando, falar, ah, meu Deus, faz isso, faz aquilo. Não, cara, tá tudo planejado, tudo organizado, material pronto, revisado. Eu dependo realmente do empenho e do esforço de vocês. Tá bom? Pessoal, uma boa noite. Foi uma bênção as aulas de hoje, foi excelente. Tá? Fiquem com Jesus. Um abraço. Até a próxima. Até semana que vem.